Olá, amigos! Hoje nós vamos mergulhar um dos temas mais profundos e, ao mesmo tempo, mais divisivos do cristianismo, que é a doutrina da transubstanciação. Imagine você, por um momento, a última ceia com Jesus partindo o pão e dizendo: "Isto é o meu corpo". Essas palavras ecoam há mais de 2000 anos, mais que católicos e evangélicos, que são duas grandes famílias da mesma árvore cristã, interpretam de maneiras distintas. Ambas as comunidades honram Jesus como Senhor e Salvador e compartilham o amor pela ceia do Senhor. No entanto, essa doutrina nós vemos como que a fé pode se ramificar em tradições ricas e complementares. Vamos explorar isso juntos com muito respeito e curiosidade, começando pelo que a Igreja Católica abraça com tanto fervor. A transubstanciação, ela é o coração da Eucaristia Católica. De acordo com a doutrina definida formalmente no Concílio de Trento do século XVI, mas enraizada em interpretações antigas da Escritura, o pão e o vinho, ao serem consagrados pelo sacerdote, não são meros símbolos. Eles se transformam na substância real do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. As aparências, o sabor, a cor, a textura permanecem as mesmas, mas a essência muda milagrosamente. É um mistério da fé, baseado em passagens como João 6, onde Jesus diz: "Eu sou o pão vivo descido do céu. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos." Para os católicos, isso não é metáfora. É uma presença real e substancial que nutre a alma, une a igreja e perpetua o sacrifício da cruz de uma forma incruenta. Mas é por isso que a missa é o centro da vida católica. É um banquete onde Cristo se dá integralmente, convidando-nos a uma intimidade divina que transcende o visível. Agora voltemos o olhar para os nossos irmãos evangélicos. Eles rejeitam a transubstanciação não por desamor à ceia, mas por uma leitura diferente das mesmas escrituras. Para a maioria das denominações protestantes, inspiradas na reforma do século XVI, a ceia ela é um memorial simbólico ou espiritual da morte de Cristo. É uma proclamação viva do que ele fez na cruz, como Paulo descreve lá em 1 Coríntios 11. "Fazei isso em memória de mim." Não há uma transformação literal dos elementos, como o pão e o vinho. Eles representam o corpo partido e o sangue derramado, convidando-nos a um exame de consciência e a uma comunhão fraterna. Eles argumentam que a ideia de comer a carne em João 6, ela é figurada, apontando para a fé salvadora e que impõe uma mudança substancial, vai além do que os textos bíblicos explicitam. Ela é uma visão que enfatiza a simplicidade da graça, que é acessível a todos os crentes, sem intermediários, e que vê a ceia como um ato de obediência e recordação, não um sacrifício repetido. A visão evangélica, ela aponta para um discernimento da ceia como um ato simbólico e não literal da manifestação do corpo de Cristo através dos elementos. E os primeiros cristãos? Como eles viviam essa ceia antes das divisões que viriam séculos depois? Vamos voltar às raízes, aos relatos frescos do Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 especificamente, lemos que os discípulos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então era uma prática comunitária, quase familiar, uma refeição compartilhada, o ágape ou o amor fraterno, onde o pão ele era partido em casas, em meio a louvores e partilha de bens. Paulo, em 1 Coríntios 11, ele corrige alguns abusos na igreja de Corinto, porque os ricos se empaturravam enquanto os pobres passavam fome. Lembrando que a ceia ela não era um banquete egoísta, mas uma proclamação da morte do Senhor até que ele venha. Não há nenhuma menção de transformação milagrosa dos elementos. Em vez disso, era um ato de unidade, de um exame pessoal e expectativa escatológica. Os pais da igreja primitiva, como Inácio de Antioquia no século II, falavam de uma Eucaristia como corpo e sangue de Cristo. Mas isso era mais uma linguagem mística de presença espiritual do que uma doutrina técnica de substância. A transubstanciação, como nós conhecemos, amadureceu ao longo dos séculos, influenciada pela filosofia aristotélica na Idade Média. Então, por que essa diferença ela importa? Porque ela revela a beleza diversa do corpo de Cristo. Por exemplo, os católicos encontram nos sacramentos um meio de se conectar com o Filho de Deus. Os evangélicos
Eles celebram a ceia em simplicidade com foco na palavra e no Espírito. Ambas as visões, elas honram o mistério da encarnação. Deus se tornando acessível em pão e vinho. E nos primeiros cristãos nós vemos um modelo, uma ceia que une e não divide, que lembra o sacrifício e antecipa um banquete eterno. Que possamos, tanto os evangélicos quanto os católicos, sentar à mesma mesa do Senhor, dialogando com humildade. Afinal, como diz Jesus, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim.